Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Eu só quero ler um versículo hoje, amém? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Mateus, capítulo 21, versículo 22, que nos diz o seguinte: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Só isso. Amém? Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, Senhor, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim venhamos nos tornar dignos de ser um mensageiro da Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, ministra e nos ensina como falar e, acima de tudo, revela a Tua glória através da Tua Palavra. Amém. Amados, este texto bíblico relata ou retrata aquilo que Mateus narra do capítulo 21 e do verso 18 até o 22, onde Jesus fala da figueira seca. De início ele já vai falando dizendo: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Jesus, como bem sabemos, ele não era apenas Deus, mas também ser humano, sujeito aos mesmos sentimentos que nós éramos ou nós somos, e acima de tudo também tinha fome, tinha cansaço. E quando eu olho para este texto, eu percebo de que Jesus, tendo fome, a Bíblia vai dizer que ele avista uma figueira perto do caminho. Quando dirigiu a ela, não achou nada senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilhavam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte dizerdes: ergue-te e precipita ao mar, e assim será feito. Ou seja, Jesus estava querendo ensinar aos discípulos em termos de crer mais e duvidar menos, ter fé. É bem verdade de que Jesus, ele tem como uma aula, assim podemos dizer, uma aula, olhando para a figueira e dizendo: olha, primeiro, a figueira, ela estava ali, mas ela precisava dar frutos. Mesmo assim, a gente observa a vida de muitos cristãos nos dias atuais. A gente está na obra para dar frutos. Por quê? Porque muitos estão na obra por estar, para ocupar espaço. Entenda, ninguém na obra foi nascido ou aceitou Jesus só para ficar em uma cadeira. Cada um, Deus confia dons e talentos. Daí então eu já posso presumir de que a Bíblia vai narrar a história dos talentos. E quando eu olho para isso, eu fico regozijado. Por quê? Porque ninguém é inútil na casa do Pai. Outra coisa que eu subentendo, de que tudo aquilo que a gente faz é para a honra e glória de Deus. A gente nunca pode se achar ou muitas vezes querer aparecer mais do que o próprio Deus, que assim nos usa em momentos que muitas vezes nem a gente entende. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus, ele sempre ensinou algo falando em parábolas, e não só em teorias, mas também em práticas. E é tão bom aprender com Jesus, a saber que eu ainda hoje aprendo com Jesus. Todos os dias eu estou aprendendo. Aprendo com Jesus, aprendo com os irmãos, aprendo com os testemunhos dos irmãos. Isso nos faz, acima de tudo, crescer espiritualmente. Daí então entendemos a necessidade de ser útil na casa do Pai. Há um louvor bem antigo de um cantor chamado Armando Filho, que diz: não há inúteis na casa do Pai. Entendeu? Então talvez alguém te olhe hoje, te julgue e diga: ela não sabe fazer nada. Mas um dia, quando Deus começar a te usar na terra, aí muitos entenderão que primeiro Deus, ele nos prepara para depois nos usar. Deus não pode nos mandar para algum lugar despreparado, porque senão assim seremos envergonhados. Entendeu?
E outra coisa que Jesus quer ensinar aos discípulos é sobre fé. Fé, sim, porque ele termina ensinando sobre fé. E ele fala que em oração a gente não precisa somente orar, tem que orar e ter fé. É como aquela pessoa que muitas vezes você vai para um culto e diz: fulano, ora por mim. Você ora e no outro dia aquela pessoa pede a oração de novo, pelo mesmo problema. Entenda, meu amado, eu não posso crer por você, mas eu posso dizer para você que a partir do momento em que você crê, Deus vai entrar, Deus vai mudar. Isto é, se você estiver na posição que Ele tem te colocado. Tem muita gente que diz: ah, mas Deus não faz, porque muitas vezes não faz para Deus. Simples assim, sabe? A vida, a nossa vida, o nosso ministério, o nosso chamado, ele é tudo baseado em fé. E a primeira pessoa que acredita naquilo que Deus tem em nossas vidas é o diabo. É, pastor, por quê? Porque o diabo sabe que quando Deus promete alguma coisa, ele cumpre. E muitas vezes nós duvidamos, nós não cremos de fato. E sabe, quando eu olho para tudo isso, eu percebo que a gente precisa ainda melhorar muito a nossa intimidade com Deus. A gente precisa duvidar menos e crer mais. A gente precisa, acima de tudo, entender que ainda que tudo esteja desabando, mas a gente tem que ter a confiança voltada para Deus. O próprio Jesus está aqui dizendo: olha, vocês têm que entender uma coisa. Se vocês tiverem fé, vocês dirão ao monte: sai daqui e vai para lá. Ou seja, é fé. Se vocês crerem, vocês viverão milagres maiores. E tudo gira em torno do crer. Crer é tão somente confiar. Ou a gente confia em Deus ou não confia. É bem verdade de que muitas vezes fica quase que impossível de crer. Mas quem é doido de fato, e eu falo não no sentido de mentalidade, de mente, mas eu estou dizendo de que Deus, Ele muitas vezes nos faz viver milagres que muitos duvidam, mas quem crê de fato vive dia a dia. Imagina um corvo levar comida para um profeta. Imagina outra coisa, você chegar e ver uma criança derrubar um gigante, um menino. É assim que Deus faz. Então, o que para você é impossível, para Deus já se tornou possível, a partir do momento em que você deixar de duvidar e crer. Como já foi dito na leitura, e tudo que pedir na oração, crendo, observe isso daqui. Aqui não está dizendo tudo que pedir na oração você vai receber, está dizendo se você crer, você vai receber. Ah, pastor, mas faz tanto tempo que o meu marido está afastado. Creia que ele vai voltar, que ele volta. Ah, pastor, mas faz tanto tempo que, sabe, eu tenho, acima de tudo, orado para minha filha aceitar a Jesus e minha filha até agora nada. Creia, ore e creia, porque Deus, Ele pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos, entendeu? Só depende de você, só depende de você, para que acima de tudo possa, acima de tudo, viver milagres. Eu sei que vivemos em tempos de crise, mas quem está em Cristo sempre vai viver milagres, independente das circunstâncias do que o mundo esteja. Pegou aí a senha? Então, toma posse dessa palavra. Talvez possa estar tão difícil, mas nunca será impossível para Deus, porque para Deus nada é impossível. Amém? Foi essa palavra que Deus bradou em meu coração, e hoje eu quero mandar um abraço especial para o grupo ou o ministério Adoradores por Excelência. Amém? Também quero mandar um abraço para a irmã Mariana e família. Amém? Mariana Miranda e família. E também para o seu esposo Marçal da Silva.
ambos que são bênçãos de Deus em minha vida, tá bom? Também quero mandar um abraço pro meu amigo Luiz, Diácono Luiz, que está lá em Santa Catarina, onde a qual crescemos juntos, a nossa infância, começamos juntos na obra, e hoje em dia é um homem de Deus que é uma bênção. Amém. Também quero mandar um abraço para você, meu amado, minha amada, que sempre tem o carinho e o cuidado em, acima de tudo, transmitir essa mensagem, compartilhar. Confesso que sem a ajuda de Deus e a ajuda de vocês eu nunca chegaria ou estaria aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor, um abraço e muito obrigado pelo carinho de hoje, sempre e eternamente. Este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, em nome de Jesus. Oh, glória!